dia. Bom dia. As mulheres do Brasil dão um show de bola. O time feminino está na semifinal do futebol. A seleção ganhou de virada da Austrália 2-1 com direito a este golaço de Raquel. Na natação, o show foi do holandês voador. Peter van den Hoogenband, o novo ídolo das piscinas, bateu mais um recorde mundial, desta vez dos 100 metros livre. Na mesma prova, Gustavo Borges fez o pior tempo dos 16 nadadores e ficou de fora das finais. Pode ter sido a despedida do maior medalhista brasileiro em Olimpíadas. Já o torpedo australiano Ian Thorpe não fez por menos. Agora há pouco ele mostrou por que é o grande fenômeno dessas Olimpíadas e ganhou sua terceira medalha de ouro. Os australianos bateram o recorde mundial nos 4 por 200 metros nado livre. O preço do barril de petróleo parou de subir depois que o príncipe árabe se reuniu com o presidente Fernando Henrique em Brasília. Decretada mais uma vez a prisão preventiva do empresário Ricardo Mansur. A seleção brasileira feminina de futebol se classificou para a semifinal do torneio olímpico e de virada em cima da Austrália, dona da casa. O jogo teve de tudo, até jogador ameaçando mostrar segredos escondidos pelo uniforme e golaços de fazer o time masculino babar de inveja. A Austrália saiu na frente. Hughes fez uma belíssima jogada na entrada da área e bateu de pé direito, 1-0. Depois a artilheira deu um susto na torcida. Opa! O empate do Brasil saiu no segundo tempo. Raquel por cobertura da intermediária. Veja só que golaço do Brasil. 1-1. Uma virada brasileira. Formiga toca para Kátia Silene, que liquida o jogo. Brasil 2, Austrália 1. Ainda nesta edição, a cobertura completa do dia olímpico e os destaques do Brasil. Depois da alta recorde de ontem, o preço do petróleo caiu 0,6% esta madrugada no leilão eletrônico da Bolsa de Nova York. O barril para entrega em outubro foi negociado a $36,65, 23 centavos abaixo do fechamento anterior. O preço caiu depois da reunião do príncipe herdeiro da Arábia Saudita com o presidente Fernando Henrique. Vamos a Brasília com Cláudia Bontempo. Cláudia, o que eles conversaram, pelo visto, já repercutiu no mercado internacional? Na verdade, tudo que o príncipe fala repercute rapidamente, né? Inclusive, ele falou em um barril de petróleo custando $25, o que é uma boa coisa. O príncipe Abdullah já havia garantido ao presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, que a alta do petróleo era passageira, mas isso foi há 2 semanas. A Arábia Saudita culpa os impostos e taxações dos países importadores de petróleo pelo preço cada vez mais alto, mas admite que existe especulação. As conversas do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Abdullah Al Saud, com o Brasil estão indo além do petróleo. Existem outros interesses comerciais. O preço do petróleo no mercado internacional ainda é uma ameaça para a meta de inflação de 4% ao ano em 2001. Por isso, o governo está dando tanta importância à visita do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Abdullah Aziz Al Saud, segundo maior fornecedor de petróleo para o Brasil. O ministro do Petróleo da Arábia Saudita disse que a alta de preços no mercado internacional não deve durar muito, porque os estoques mundiais são maiores do que a demanda pelo produto. O Brasil quer mais. Os sauditas compram frango e minério de ferro brasileiros. O governo pretende aumentar as vendas. Embora satisfeitos com o nível de entendimento já alcançado, acreditamos no potencial de ampliação do intercâmbio, dos investimentos, da cooperação técnica e das iniciativas culturais. No início da década de 80, o comércio entre os dois países chegou a 4 bilhões de dólares. Hoje é de 1 bilhão, sinal de que há muito para avançar. O príncipe saudita permanece nesta terça-feira em Brasília. Na quarta, segue para o Rio de Janeiro. Ele fica no Brasil até o dia 25. O governo tem o maior interesse em que o príncipe leve boas lembranças do país. Mas com um detalhe, o cerimonial não contava. A assessoria do futuro rei reclamou do tamanho da cama do hotel. É que o príncipe dorme numa cama de 25 metros quadrados.
Os árabes fazem questão de passar a imagem de que são os guardiões do mercado de petróleo e querem ampliar o domínio sobre fonte de energia. A Arábia Saudita prepara uma reunião para tratar dos recursos energéticos e tecnologia. Os países que mais consomem petróleo estão convidados. Os países produtores também. E o príncipe já fez o convite ao nosso ministro de Minas e Energia, Rodolfo Torinho, que vai ser em novembro esse encontro. O ministro me disse que ouviu do príncipe a preocupação com a intranquilidade no Oriente Médio e que o Brasil é um mercado importante. Na verdade, eles lutam contra essa imagem de vilões dos preços altos do petróleo, né? Existe até a possibilidade de aumentar ainda mais essa produção, mas no fundo a OPEP tem medo de uma súbita queda, assim como aconteceu nas outras crises, onde o barril caiu de 40, se não me engano, para 10 dólares, né? Exatamente. O mercado trabalha lá na frente com uma projeção entre 22 e 28, situando-se aí na faixa de 25, mas a OPEP, é claro, como você disse, quer garantias de que não haja uma queda abrupta para que um nível anterior de 2 anos atrás de 10 dólares, que seria insustentável para eles. Mas a alta do petróleo já está atrapalhando as contas do governo, sim, como a gente viu aí na reportagem de Brasília. Na terceira semana de setembro, a balança comercial teve um déficit de 137 milhões de dólares. Ontem, o ministro Alcides Tápias disse que o governo não trabalha mais com projeção para saldo comercial. Nós não estamos trabalhando hoje com saldo, nós estamos trabalhando com o aumento das exportações, coisa que nós estamos conseguindo fazer com um percentual ao redor de 20%. E a primeira consequência dessa alta do petróleo pode atingir os juros. O Banco Central se reúne hoje e ninguém aposta em mudança das taxas. Vamos a São Paulo com José Roberto Burnier. Bom, Burnier, os bancos voltaram a fazer previsões. Mas é do jogo, né? É do jogo, Leilani. E está todo mundo, nesse momento, fazendo contas, tentando aí antecipar o impacto que essa alta do petróleo pode ter na economia. Os analistas acham que, pelo menos neste ano, o país deve cumprir as metas fixadas com o FMI. Já o ritmo da queda dos juros pode mudar com o governo pondo o pé no freio. De 99 para cá, o preço do petróleo mais que triplicou. De 10 pulou para quase 36 dólares o barril. As apostas eram de que o valor cederia, mas a previsão ainda não se confirmou. O Golfo Pérsico, Iraque e Kuwait ameaçam entrar em guerra. No hemisfério norte, o consumo tende a aumentar com a proximidade do inverno. Duas situações que alimentam a elevação do preço. A alta do preço do petróleo não deve afetar as metas para a economia brasileira este ano, mas as projeções de juros da maioria dos economistas já estão sendo revistas. A expectativa é de que o Banco Central mantenha a taxa básica em 16,5% na reunião do Comitê de Política Monetária que começa hoje. Esta economista previa juros de 15,5% no final do ano, mas já está refazendo as contas para cima. Eu acho que o Banco Central deve postergar a queda da taxa de juros enquanto o cenário permanecer assim confuso, enquanto permanecer essa incerteza em relação ao que acontece com os preços do petróleo. Se no curto prazo o impacto se limita aos juros, no médio prazo ele pode ser maior, a começar pela meta de inflação do governo, mais apertada para o próximo ano, igual a 4%. Veja a projeção feita por um banco. Se o preço do barril do petróleo ficar em 30 dólares no ano que vem, o reajuste nos combustíveis deve ser de 7%, um peso de 0,34 ponto percentual sobre a inflação. A 35 dólares o barril, o reajuste passa para 23% no preço dos combustíveis. O impacto sobre a inflação triplica, vai para 1,13 ponto percentual. Se esses reajustes vierem, o crescimento do país pode ser afetado, diz esta economista. Caso o governo ele opte por dar um reajuste, isso acaba tendo algum tipo de impacto recessivo, dado que reduz a renda disponível para consumo. Para o ex-ministro da Fazenda, Amailson da Nóbrega, é pouco provável que a alta do barril do petróleo se sustente e não acredita em novo reajuste dos combustíveis para este ano. A minha expectativa é de que, até o final do ano, esse preço tende a se normalizar, digamos assim, deve cair para as proximidades de 30 dólares o barril, e aí haveria um aumento, um reajuste de preço de combustível só no próximo ano. Essa opinião do ex-ministro Amailson da Nóbrega coincide com a posição de vários especialistas do setor de petróleo. Eles afirmam que há muita especulação nessa alta do preço do barril e que mesmo com a chegada do inverno no hemisfério norte, esse preço alto não deve se sustentar. Só explicando, né, Renato?
Com a chegada do inverno, os países do hemisfério norte consomem mais petróleo, mais óleo, que eles usam principalmente no aquecimento das casas, né? A visão deles é de mais longo prazo, esses analistas que você citou, eles acham que essa bolha deve durar até fevereiro, aí na casa dos $30, mas que para depois pode cair para aqueles níveis da OPEP. Mas por enquanto, o governo diz que não aumenta a gasolina. Afinal, até quando o governo vai conseguir segurar esse preço dos combustíveis? Veja o que diz Miriam Leitão. Se a cotação internacional continuar subindo, não há como manter os preços dos combustíveis onde estão. Eles terão que subir. Os preços do petróleo superaram todas as previsões pessimistas e contrariaram todas as previsões de queda. Estamos diante de um choque do petróleo. A grande vantagem é que agora o Brasil produz 70% do petróleo que consome. Nos dois outros choques, o Brasil foi jogado numa crise cambial. Agora não. Agora as importações ficam mais caras, mas nada que provoque uma crise. O único problema é o preço, porque a Petrobras recebe pelo petróleo que produz a mesma cotação do mercado internacional. Além de um certo nível de alta lá fora, os preços internos têm que subir sim. Para não subir os preços internos, o governo está abrindo mão do imposto que receberia. O governo está fazendo uma troca. O que ele perde de arrecadação, ganha no lucro da Petrobras, já que é o dono da empresa. O problema é o ano que vem. O orçamento prevê que este imposto sobre petróleo, que tem o nome de PPE, vai arrecadar 6 bilhões de reais. Se os preços ficarem altos, pode haver a mesma troca deste ano. Em vez de arrecadação, distribuição de lucro da empresa. Mas se o preço do petróleo internacional cair, aí a gasolina aqui dentro não poderá cair para garantir a arrecadação do imposto. Mas isso é o problema do ano que vem. Ainda estamos vivendo a crise deste ano, em que os preços internacionais desafiam qualquer lógica. E mais, a demanda internacional vai crescer agora no inverno do hemisfério norte. As reservas americanas estão muito baixas. A situação não é nada boa e, por isso, ninguém no mercado acredita que a reunião do Copom, que começa hoje, vai reduzir os juros. Essa turbulência no preço do petróleo está mexendo com o mercado financeiro internacional. As principais bolsas continuam caindo em todo o mundo. Na Europa, as quedas são maiores. A moeda comum, o euro, tem sua cotação mais baixa desde que entrou em circulação há 20 meses. Nesse momento, a Bolsa de Londres opera em baixa de 0,3%. Em Paris, a baixa é ainda maior, 0,7%. As previsões para o mercado futuro de Nova York também indicam um dia ruim para as ações, queda de 0,3%. Foi libertado ontem à noite, no Rio de Janeiro, o vice-presidente da MCI WorldCom, multinacional que controla a Embratel. Richard Pérez conseguiu habeas corpus depois de passar 19 dias na cadeia. Com o rosto coberto, o empresário foi levado da carceragem da Polícia Civil até a Polícia Federal. De lá, saiu acompanhado dos advogados, depois de pagar fiança de R$250 mil. O executivo foi preso no dia 30 de agosto no Aeroporto Internacional do Rio, quando tentava embarcar com R$80 mil na bagagem, sem declarar à Receita Federal. Agora, Richard Pérez não poderá sair do Brasil. Ele vai responder a processo por evasão de divisas e lavagem de dinheiro. E foi decretada a prisão preventiva do empresário Ricardo Mansur, desta vez no processo que apura a falência da empresa Barnett, a controladora do grupo de Mansur. Na semana passada foi cancelado um pedido de prisão que havia contra ele por causa da falência do Mapping. A Justiça de São Paulo também determinou ontem o bloqueio das contas bancárias e a quebra de sigilo bancário e fiscal de Ricardo Mansur e dos 3 filhos. Mansur está foragido, vivendo em Londres.